O Caramujo falou aí sobre a entrevista do Pedro, né, lá para o pessoal de O Tempo, e isso repercutiu muito. Algumas coisas válidas para serem ditas, outras acho que podem ser ditas internamente. É, uma coisa que é importante a gente dizer é que, e se ele vai para a entrevista dizer que estava tudo bem também, aí eu acho que assustaria mais a todo mundo, né? Mas reconhecendo erros, e o Cruzeiro tem errado muito, né? Eles já vão aí para, acho que foi no final de abril que o Pedro comprou do Ronaldo, né? Então, um ano já que vai completar e ainda muito a ser percorrido, né? E se tem uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer aqui é: não se monta time de sucesso com esse curto período de tempo. Então, se eles estão identificando que eles erraram, eles vão continuar errando ainda em algumas outras coisas, principalmente em termos de contratações. Agora, o desafio é trabalhar para minimizar esse erro, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Peralta, um jogador que foi emprestado e foi comprado, às vezes ali o Cruzeiro tinha que ter trabalhado para um empréstimo com opção de compra. Nem sempre isso será possível, né? Mas avaliar muito bem para evitar esse tipo de erro, né? O próprio Lautaro Dias hoje é um jogador que custou US$ 3 milhões, né? E a entrega está muito aquém disso. E tem outras que você vai. é, Ainda pode ser um erro, né? Um erro corrigido, um erro para consertar, ou então. Porque tem contratação que. O Wallace, por exemplo, foi um erro contratar o Wallace? Não foi. Deu certo até o momento, não, né? Então, tem avaliações para a gente fazer, mas quando você. Se o Pedro chega também na entrevista e fala, não, tá tudo beleza lá na toca, as coisas estão acontecendo, aí a gente ia falar, poxa, isso aí tá brigando contra a realidade também, né? Mas eu queria que vocês falassem de uma maneira geral, o que que vocês acharam, o que que vocês conseguiram acompanhar e o que que isso significa para o Cruzeiro aí na sequência. Samuca, eu acho que o grande problema assim das entrevistas do Pedro, e não só essa, é que eu acho que ele entra muito em questões internas que não precisam ser externadas para o torcedor e para a imprensa, né? É perfeitamente possível você falar que não está satisfeito, que cometeu erros, né? Que a rota precisa e será corrigida, sem necessariamente expor alguns processos que são internos, situações que têm que ser tratadas internamente. A gente sabe como que o ambiente de vestiário de futebol é frágil, né? Então, acho que o mínimo que você puder externar aí é melhor. Isso me incomoda um pouco nele, acho que várias coisas que ele falou, assim, ele se delongou e não precisava de ter exposto. Sinto no Pedro que uma necessidade nessa entrevista de meio que dar uma resposta para o torcedor, né? De mostrar para o Cruzeirense que ele está vendo os problemas e está atuando. E aí é óbvio que se você pegar assim, as coisas que ele falou, eu não discordo de quase nada do que ele falou. Eu acho que tá tudo correto. A questão é que eu não sei se precisa ser falado assim em entrevista, em rede nacional, da forma que foi falado, e aí a gente vê a repercussão, a gente vê os cortes que são feitos, as fotos que são colocadas, porque aí o veículo, não o veículo que fez a entrevista, mas os que repercutem, vão lá, pegam uma foto do Gabigol e a manchete dele falando que se arrependeu de várias contratações, que contratou mal. Então, assim, são coisas que o próprio Cruzeiro acaba gerando, assim, situações e burburinhos, e a gestão dele até aqui, que está para fazer um ano, tem sido marcada por muitos momentos de turbulência, assim, criados pelo próprio clube, né? Então, eu acho que falta dosar um pouco aí essa coisa da comunicação com o torcedor, se comunicar com o torcedor assim de forma sincera, reconhecer os erros, mas sem expor coisas que são internas, né? E em relação ao trabalho do Cruzeiro, assim, eu acho que está muito claro para todo mundo. Não, o Cruzeiro não tem, não sei agora com o Leonardo Jardim, né? As coisas parecem que estão tomando uma outra rota. Mas até o momento, assim, o que o Cruzeiro demonstrou é não ter um projeto esportivo bem definido. O Cruzeiro do Pedro Lourenço e do Alexandre Matos quer vencer, quer ser campeão, mas não sabe como quer chegar lá.
E quando você não sabe como você quer chegar lá, aí você vai errar muito, assim, na avaliação de treinador e, consequentemente, na montagem do seu elenco, vai acabar gastando dinheiro de uma forma equivocada. E eu acho que é isso que a gente acabou vendo até aqui, assim. As trocas de treinador, você vê que não tem uma coerência, assim, do trabalho, um atrás do outro, né? Não tem, assim, uma forma de jogar e por isso que você está escolhendo esse, depois aquele. E, consequentemente, você entrega as janelas de transferência na mão desses treinadores e vem os nomes que, às vezes, não tem ali uma coerência também com uma forma de jogar. Então, o que a gente vê hoje é o Leonardo Jardim com um elenco que não corresponde, assim, que não comunica com a forma que ele gostaria de jogar, né? E, com certeza, na janela de meio de ano, a gente vai ter correção de rota, tanto de chegadas quanto de saídas. Então, o que o Cruzeiro precisa é de definir um projeto esportivo, de definir como ele quer vencer os seus jogos e, consequentemente, os campeonatos. E aí, a partir do momento que ele definir isso, e eu torço muito para que o Leonardo Jardim tome a frente disso aí, né? Seja um treinador que vai ficar aqui para desenvolver um trabalho, não porque ele seja o melhor treinador do mundo, mas porque a gente precisa de um bom treinador e de firmar o pé com um bom treinador, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. E aí eu espero que ele seja essa figura que daqui para frente ajude, sabe, a alinhar os ponteiros do Cruzeiro e que a gente tenha uma forma que a gente pense futebol, que a gente queira praticar futebol, que a gente queira ganhar e a partir disso fazer as contratações de forma coerente. Não existe 100% de acerto no futebol. Às vezes eles vão errar avaliações, vão trazer jogadores que não vão render aquilo que todo mundo esperava, faz parte, mas realmente são muitos e muitos erros. E aí é planejamento. Então, precisa recalcular a rota, ainda dá tempo. Para esse ano, assim, para bater campeão, não sei, eu acho muito prematuro. Mas se o Cruzeiro quiser, em breve, né, voltar a brigar de verdade em cima e ter chance de ser campeão, é preciso mudar muito, recalcular a rota e se planejar muito melhor em termos de futebol. Hoje em dia fica muito claro, você vê pelo desempenho do Cruzeiro e vê o Leonardo Jardim atuando em diferentes setores dentro da instituição, mostra que alguma coisa de errado aconteceu para que ele pudesse atuar em diferentes setores e não somente no campo bola. E assim também como a gente vê, né? O Cruzeiro dentro do campo dá sinais muito claros do que vem acontecendo internamente. Acho que quando o Pedrinho ele explana exatamente o seu pensamento, de alguma maneira ele deixa de proteger um pouco a questão do elenco. Acho que nesse momento conturbado do Cruzeiro, de tanta oscilação, não seria o ideal. Mas ele é sempre muito sincero, ele também muitas vezes deixa o seu lado torcedor falar mais alto do que o lado de ser o dono de um clube. Cabe a gente também saber reciclar algumas coisas e também saber dosar muito daquilo que ele próprio falou, né? Repercutir da maneira que ele falou. Então, acho que primeira coisa é o que eles fizeram, né? De reconhecer o erro. Isso, para mim, já é um caminho que você quer melhorar, você tem que melhorar. Acho que é a primeira etapa. E o outro é como vocês disseram, né? E ele próprio falou, né? O futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa. A ideia nossa agora, o objetivo é errar menos, se possível nem errar. Eu acho que não errar, acho que não cabe nem somente ao Cruzeiro, acho que os clubes vão errar, faz parte, nós erramos na nossa vida, né? Por que não o Cruzeiro não erraria? Mas a questão é minimizar esses erros, porque o erro, quando acontece dentro do futebol, e também citado pelo Pedrinho, gera custo para o clube, né? E você não pode desfazer simplesmente do seu erro da noite para o dia sem um custo. Então, acho que o impacto maior nesse momento é exatamente isso. É não ter tido entrega técnica dentro do campo e ainda assim você ter um gasto com esse erro. Agora, uma coisa também fica muito clara, né? Assim como o Cruzeiro errou muito, né, no entendimento do Pedrinho, e vem errando, né, no entendimento do Pedrinho, tem os acertos que também não têm tido uma boa resposta. Então, assim, o Cruzeiro não só errou, o Cruzeiro acertou muita coisa também. Mas mesmo as coisas que o Cruzeiro acertou, não vem desempenhando bons resultados ao clube. Então, assim, olha para você ver onde nós chegamos, né? O Cruzeiro precisa se reorganizar, como disse a Rafa, ter um plano de ação, como quer ganhar, como quer vencer, e acho que hoje nós temos alguém com experiência satisfatória para nos ajudar.
E por isso, tanto o torcedor, assim como o Pedrinho, preza pela experiência do Leonardo Jardim. Tomara que isso aconteça o quanto antes, porque nós precisamos dessa linha que a gente precisa seguir. Já não dá mais para ficar tentando encontrar rotas para poder chegar no desejo final. A gente precisa ter um bom planejamento. Acho que o ponto mais interessante da entrevista do Pedrinho é porque ele, de alguma forma, mostrou que está entendendo os processos do futebol, né? Quando ele aborda sobre questão, por exemplo, de uma necessidade do treinador ficar por mais tempo, da questão da relação com os jogadores, até com empresários, enfim, aos poucos ele está entendendo melhor isso. Mas eu ainda acho que ele peca demais em abordar questões que deveriam ser internas. Não dá para expor da maneira que ele expôs, né? Ainda mais em um momento delicado que o Cruzeiro vive, né? O Pedrinho deu uma entrevista depois de 2 derrotas consecutivas do Cruzeiro, com o treinador ainda buscando encaixar o seu trabalho. Ele precisa entender que o fato dele ser direto não vai resolver muito as coisas. Para ele até proteger a instituição que ele tanto ama, e eu não duvido desse sentimento dele pelo Cruzeiro, a habilidade em se comunicar é importante, né? O Pedrinho precisa ser mais hábil com as palavras. O meio do futebol pede muito isso, até porque se trata de um ambiente muito específico. Então é um ponto que o Pedrinho precisa entender melhor. Só que a cada entrevista que ele dá, eu confesso que fico com um receio nesse sentido. Quando ele fala, por exemplo, que fez contratações ruins, isso está evidente para qualquer um que de fato o Cruzeiro pecou em investimentos. Só que esse é o elenco que o Cruzeiro tem para alcançar os grandes objetivos traçados para o ano, traçados inclusive pelo próprio Pedrinho. E é um momento que o Jardim já deixou claro por mais de uma vez que ele está buscando fazer com que os jogadores que estão no elenco evoluam, para que justamente o Cruzeiro, dentro de campo, possa voltar a render bem, possa a vencer jogos, ou render bem como ainda não rendeu em 2025. E aí, quando o Pedrinho acaba falando isso, por mais que ele não esteja errado, mas quando ele expõe dessa forma, de alguma maneira pode impactar negativamente dentro do ambiente. A própria fala dele em relação ao Leonardo Jardim, ele foi muito específico ao falar que o Jardim ficou insatisfeito com o desempenho do Cruzeiro na Argentina, ficou insatisfeito que com as alterações o Cruzeiro acabou regredindo na partida. Não é algo legal nem para o próprio Leonardo Jardim, que ainda está tentando conhecer melhor esse grupo, fazendo com que os jogadores confiem mais nele. Então, assim, são pontos que, de fato, não me agradaram e eu fico com um certo receio. Agora, fato é, esse elenco montado pelo próprio Pedrinho, ao lado do departamento de futebol, com uma responsabilidade maior para o departamento de futebol, ele não pode se permitir ficar abalado com o que o Pedrinho falou, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Até porque, com a própria gestão Pedrinho, ainda não veio nenhum resultado. Pelo contrário, né? O Cruzeiro, sob a gestão do Pedrinho, que não tem nenhum ano, conseguiu perder a final da Copa Sul-Americana como perdeu, e o jeito que o Cruzeiro perdeu a decisão da Copa Sul-Americana foi sim um vexame. Conseguiu a proeza de não ir a Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro, mesmo virando um G8, e para piorar foi eliminado dentro do Campeonato Mineiro, com um investimento maior do que todos os clubes na semifinal para um time de Série B. Então foi isso que esse elenco conseguiu até agora com o Pedrinho. Não pode se dar o luxo de se abalar por isso, né? Mas, claro, que algumas questões internas precisam ser devidamente tratadas. O Pedrinho tem total direito de cobrar, mas que isso seja feito de uma maneira interna, com o departamento de futebol, com os jogadores. Eu acho que expor isso à imprensa e aí até dar um prato cheio para muita gente da mídia fora do eixo, né? Ontem já vi muita gente até grande falando, pois é, falei sobre Gabriel Barbosa, sobre Dudu. Claro que o Pedrinho não estava falando sobre esses. Quem vê os jogos do Cruzeiro sabe muito bem que ainda não está rendendo. Esses caras estão entregando algo. Podem render mais? Claro que sim. Mas o Pedrinho não estava falando desses jogadores. Mas são questões que,
de fato, o Pedro Lourenço precisa se orientar melhor. Até acho que ele pode ser orientado, mas talvez aceitar melhor isso, se comportar como um mandatário de clube de futebol no Brasil, que é algo muito específico. Só tem um ponto aí no que o Caio falou que eu acho que é importante a gente pontuar. Se der resultado é só o que for campeão, então a gente tem que ter um ponto, né? Eu acho que chegar na final da Copa Sul-Americana é um fator positivo. A forma como perdeu, muito negativo. Acho que esse é um ponto que a gente precisa pontuar, Caio, porque senão é só ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, ou chegar na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, que aí eu acho que é um ponto importante, né? Não tivemos títulos, mas não dá para se. É óbvio, né? A forma como o Cruzeiro perdeu a Copa Sul-Americana foi muito ruim, né? Mas não dá para descartar que isso foi um resultado que, pô, quem esperava o Cruzeiro chegar na final da Copa Sul-Americana? Muitos não esperavam, né? Inclusive a gente, né? Mas eu fui muito específico no que eu falei, Samuca. Para mim, foi a forma como o Cruzeiro perdeu a final da Copa Sul-Americana. Perder em 20 minutos uma decisão continental que o Cruzeiro não chegava a 15 anos foi doído. Mas perder para o Racing, que é uma grande equipe, tudo bem. Mas as condições em que esse elenco perdeu, e aí quando a gente faz um recorte, né? O Fernando Diniz vinha poupando os jogadores e tudo mais, e isso me doeu bastante. Eu acho que o Cruzeiro não poderia perder a final do jeito que perdeu. Agora, perder para o Racing, que chegou como a melhor equipe da Copa Sul-Americana de decisão, com certeza. E assim, para deixar muito claro, eu me dou por satisfeito se nesse ano o Cruzeiro chegar na Copa Libertadores da América. Para mim é isso, é uma obrigação que o Cruzeiro tem, conquistar título. Aí é uma outra história, o Pedrinho quer conquistar título, claro que todo cruzeirense quer também, mas se chegar lá no final do ano e o Cruzeiro conquistar uma vaga para a Libertadores, eu me dou por satisfeito, não é nem uma cobrança por título, até porque eu sei que tem outras equipes em estágios superiores, né? No Beira-Rio, no último domingo, isso ficou muito claro com uma dessas equipes. Tem algumas pessoas no chat mandando um negócio aqui, né? Tipo o Flávio mandou aqui, ó. Pedrinho fala o que quiser. Ele é o dono. Simples assim. Vamos lá, com um português bem claro. Jogador de futebol é uma raça extremamente mimada, salvo raríssimas exceções. Então, quando você ataca o ego de um jogador de futebol ou de um grupo de jogadores, tem duas possibilidades. Pode ser que alguns jogadores ouçam isso e falem assim: vou calar a boca desse camarada e jogar muita bola para mostrar que eu sou capaz. E tem uma outra linha que, infelizmente, a maioria dos jogadores brasileiros hoje, pelo menos enquanto estão no Brasil, porque quando eles saem do Brasil, eles têm uma postura mais profissional, que fala, pô, esse cara tá de sacanagem, esse cara tá expondo a gente, não vamos aceitar esse tipo de coisa. Inclusive, quando a gente vê entrevistas, né, daqueles, vou chamar de atletas que estavam aqui em 2019, falando, por exemplo, de situações que viveram com o Rogério Ceni e tudo mais, a gente vê como eles se tiram totalmente da responsabilidade daquilo, né? A culpa era do Rogério, a culpa nunca é do jogador. O jogador, ele se coloca num lugar, ele é colocado, na verdade, né, por empresário, por familiar, por parças. Todo mundo tá todo dia falando, cara, você é muito bom, você é muito foda. Esse cara não te escala porque o treinador é ruim. É o presidente que é ruim, é o fulano que é ruim. A culpa nunca é do atleta. Então, o Pedro, que já teve ano passado aquele episódio do áudio, na época do Seabra, teve Diniz, a gente já está com o Léo Jardim, olha o tempo que passou. Se o Pedro Lourenço não aprendeu com aquele episódio que falar dos jogadores abertamente não é uma boa, e ele volta a dar uma entrevista num tom similar agora, tipo, é complicado. O timing foi ruim. Ele não tinha que ter dado essa entrevista nesse momento. Pô, assim, a gente falou, né? Cara, o tanto de coisa que deu errado, ele já tinha falado em Porto Alegre, para que dar outra entrevista? Eu lembro que quando ele foi dar uma entrevista lá para a Band, né, a gente já tava, nossa, todo mundo em vigília e oração, o Pedrinho vai falar. E aquele dia ele passou bem, né? Tipo, ele foi uma entrevista boa, ele falou algumas coisas ali, mas, assim, ele não deu nenhuma derrapada. Mas nessa entrevista do Jornal Tempo, eu já acho que ele adotou uma linha de um torcedor que está bolado com o Cruzeiro, mas ele não é o torcedor do Cruzeiro, ele é o dono do Cruzeiro, né? Ele é o dono da SAF. Então ele tem que entender que ele é um torcedor, mas ele também é o cara que assina o contra-cheque de todo mundo ali. Ele não pode falar tudo que vem à cabeça, tá? Não é porque ele é bilionário, não é porque ele é o dono, que ele vai falar e as pessoas vão ouvir e vão falar sim, senhor.
O futebol não é uma rede de supermercado. Lá no supermercado, um profissional, o estoquista fez raiva nele, ele manda embora. O gerente não dá resultado, ele manda embora. No futebol não é assim. Mandar um jogador embora é pagar todo o contrato dele até o final, como forma de multa rescisória. O futebol é uma mãe. A partir do momento que o cara assinou um contrato, ele está protegido, resguardado. Se o clube falir, ele vai receber um dia na justiça, tá? Então, gente, vamos entender essa questão de gestão de pessoas, gestão no futebol, que não é para amadores. O Pedrinho se cercou de um cara que deveria ser muito competente para fazer isso, que é o Alexandre Matos, que tem um currículo de bons trabalhos. O problema é, os bons trabalhos do Alexandre Matos ficaram no passado e a cada vez mais parece difícil acreditar que ele vai voltar a fazer um bom trabalho, porque ele tem errado demais. E nessa aí de, erramos várias contratações. Erraram mesmo, cara, mas, sim, os caras ainda estão aí, né? Quem saiu foi só o Peralta. Então fala assim, errei na contratação do Peralta. Tomara que o Atlético Paranaense compre ele. Ok. Aí você já abre margem de um monte, né? Aí já, é o Wallace. Aí já vem, como as meninas pontuaram, aí já vem a imprensa nacional, né? A imprensa nacional que só serve para falar mal do Cruzeiro. Cruzeiro ganha, ninguém fala. A hora que o Cruzeiro perde para o União, Cruzeiro. Corinthians perdeu, mas vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro contra o Inter, tomou 3-0 roubado. Não, mas foi um totó do Inter. O pessoal esquece que estava 0-0 até o lance da expulsão. Mas, assim, é uma coisa que o Samuca fala. Quem gosta do Cruzeiro é o cruzeirense. O resto, tá todo mundo querendo ver a gente, igual a gente estava entre 2019 e 2021. Quer ver a gente no buraco para acabar. Então, se a gente não se fechar entre a gente, começa do Pedrinho, passando por treinador, jogadores e tudo mais, esse negócio vai ficar complicado. E conhecendo o Leonardo Jardim, pelo jeito que ele é nas coletivas e tudo mais, eu tenho certeza que a insatisfação dele com os jogadores, ele deixou bem claro para os jogadores. O Pedro não precisa falar, o treinador está chateado. Os jogadores sabem que ele está chateado, sabe com quem é. Ele parece ser um cara bem claro, inclusive, assim, bem português. Bem direto. Bem objetivo. Então, gente, sim, Pedrinho, por favor, Pedrinho, fica mais na sua aí, toma conta aí, vigia o Alexandre aí, e cobrança interna, cara, cobrança interna é muito bom, sabe? Cobrança externa, assim, ela não é, né? Todo mundo que já foi chefe, supervisor de qualquer coisa, sabe disso, né? Feedback positivo, você dá na frente dos outros. Feedback negativo, você dá em particular. Então, assim, por favor, Pedrinho, vamos aprender. Essa fala do Pedrinho sobre os jogadores me lembra muito uma fala do próprio depois daquele jogo contra o Flamengo no ano passado, quando o Cruzeiro já era finalista da Copa Sul-Americana, né? Que o Pedrinho falou que o Cruzeiro precisava de atacante que sabia fazer gol, sendo que o atacante dele para a final da Copa Sul-Americana era o Caio Jorge, que tinha errado um gol feito contra o Flamengo, né? Claro que ele era um momento de uma fase mais aguda da temporada, às vésperas de uma decisão. Mas é algo complicado externar uma fala como essa. O Pedrinho já falou que ele vai ter que conter um pouquinho mais os investimentos em contratações, ou seja, o Cruzeiro vai ter aí poucas modificações no seu elenco na janela do meio do ano, na janela de julho, né? Onde a gente imagina que vai ocorrer um movimento ou outro. Então, ele precisa, de alguma forma, externamente respaldar esses jogadores, tentar dar alguma confiança para que eles encontrem o melhor futebol com o Leonardo Jardim. Que aí também complica o trabalho do treinador, né? O treinador está tão focado em fazer com que os jogadores possam retomar um bom futebol, encontrar pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, e aí o mandatário dar um tipo de fala como essa é muito complicado.